Então, continuando o desenvolvimento de dois widgets customizados para formulários, eu já finalizei o que eu queria em relação à funcionalidade. A única coisa que eu mudei foi o width e o height, né? Ou seja, a altura e largura, vão ter como default valor nulo. Porque assim, o meu elemento ele pode ser colocado dentro, por exemplo, de uma coluna ou algo do gênero e assumir eu coloco um expanded e ele assume um valor é, de toda a região. Ele molda, né, o tamanho dele de acordo com o, o parent dele, né? Então, agora aqui eu estou implementando testes para ambos os widgets, tanto para o widget versão simple quanto versão normal. O primeiro teste que eu implementei foi um teste que eu chamo, que é chamado de smoke test. Esse teste, no contexto de widget, é interessante porque ele basicamente verifica se os elementos, alguns dos elementos ali do widget foram renderizados de maneira adequada. Então, eu uso o pump widget com a minha aplicação, utilizando o widget que eu quero testar, e eu faço aqui dois expectations. E eu verifico se tem algum widget, se o widget que eu quero testar, se ele foi renderizado adequadamente. Depois eu implementei um teste no qual eu basicamente vou alterar o valor. Então, eu vou primeiro identificar o meu widget por meio do texto que está dentro dele, né? Value1, poderia ser pelo tipo também. Eu vou, como se eu simular um toque, né, de um usuário, né? Esse tap é simulação de um toque. Pode ser um clique, um toque, alguma coisa assim. No meu widget, como é o simple, basta eu clicar nele para eu editar o valor. Eu vou chamar esse pump para que ele permita que a árvore, né, seja processada para o próximo frame. E aí eu consigo colocar um texto no text field que vai aparecer com o valor 2. Eu toco um widget que está fora do meu widget principal para que eu volte para o estado de display. Pump, faço o expect, esperando encontrar o valor 2. E de fato eu encontro. O teste passa com sucesso. Repito a mesma coisa para o Form Builder Display Edit Text Field normal, ou seja, sem ser o simple. E agora eu vou implementar esse mesmo teste aqui eu fiz para o simple, só que para o normal, tá? O widget normal. Eu vou simplesmente colocar um SplitWrite aqui e vou me basear no teste que eu já implementei. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar um outro teste do tipo test widgets should date to eu coloco a minha callback aqui, coloco a minha callback. Aí o que eu vou fazer? Eu vou criar o meu widget, o mesmo estilo do teste que eu fiz utilizando o simple, que eu tenho que receber um argumento tester e é do tipo async. Aqui eu vou mudar simplesmente que a versão do widget que eu quero não é a simple, é a versão normal. Pronto. Ele começa com value1 e aí depois eu vou alterar para o value2. Então o que eu vou fazer? Eu vou identificar aqui
não o meu texto value one, porque eu não tenho interesse em clicar no meu texto. Eu tenho interesse em clicar no meu ícone. Então, o que eu vou fazer? Eu vou identificar edit icon. Como é que eu faço isso? Como eu só tenho um único ícone nesse meu widget, eu vou colocar find by type icon. Pronto. Eu não preciso especificar o ícone porque eu só tenho um único icon nesse meu widget que eu construí para esse teste. Aí eu chamo await tester para simular um clique. E eu vou clicar no edit icon. Vou chamar o pump. Aí aqui no caso eu vou querer também identificar o display edit text field. Eu vou colocar texto nele. Quando eu clico no ícone de edição, eu automaticamente altero o estado do meu widget de display para edit. Agora eu altero o texto de value1 para value2, garantindo que ele vai ser diferente do anterior, certo? Clico fora do meu widget e vejo se o valor 2 ele é identificado, certo? Tem que passar esse teste. Vamos observar. Feito, passou. Minha cobertura de testes. Se eu observar aqui no meu icov.info, né, relativo a esse meu arquivo, eu tenho no momento 96 de 131 cobertos. Ou seja, 96 linhas de 131 linhas estão cobertas. Eu vou executar Flutter Test Coverage e eu vou verificar o aumento com a adição desse novo teste. É para ir para próximo de 100. 122, perfeito. Então aqui algumas partes não foram cobertas, mas o custo para cobri-las talvez não valha a pena.